Olá, boa tarde. O Bahia Meio Dia desta quarta-feira está de volta agora com os destaques da região. Seja bem-vindo ao nosso jornal. Hoje tem o nosso quadro Oportunidade com muitas vagas de emprego. Em Jequié, a polícia apreendeu uma mala com maconha escondida numa casa abandonada. E o Bahia Meio Dia destaca também. Na Semana da Criança, a gente chama a atenção para muitos direitos previstos em lei, mas que na prática nem sempre são garantidos. O arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Luiz Gonzaga Pepeu, vai deixar a arquidiocese por motivos de saúde. Dom Pepeu tem 62 anos, 18 como bispo e 11 anos na arquidiocese de Vitória da Conquista. O Papa Francisco nomeou o bispo Dom Josafá Menezes da Silva para a arquidiocese de Vitória da Conquista. A posse está prevista para o dia 14 de dezembro. O trabalho desenvolvido pelos CETAS em Vitória da Conquista tem chamado a atenção pelos resultados alcançados. E uma noite de muitas gargalhadas. Espetáculo teatral mostrou as aventuras de duas crianças que usam a imaginação para se divertir sem o uso da tecnologia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bahia Meio Dia. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante direitos que nem sempre são efetivados na prática, mas algumas instituições fiscalizam e estão prontas para acolher e promover a segurança de quem nem sempre recebe apoio e proteção. A infância é uma das fases mais bonitas e importantes da vida. Época de descobertas, fortalecimento de vínculos e desenvolvimento. E para garantir que toda criança viva essa fase com segurança, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um conjunto de direitos fundamentais. Toda criança tem direito à saúde, esporte, lazer, dignidade, respeito e liberdade. Tem direito de conviver com a família e em sociedade, entre outros direitos. Garantias que são asseguradas por lei para que elas tenham pleno desenvolvimento físico, mental e social. Mas na prática é diferente. Muitas crianças têm esses direitos violados e, segundo o diretor de assistência social do município, cabe aos órgãos de assistência social restabelecer esses vínculos. A assistência social ela fica sob duas perspectivas. Uma de trabalhar a prevenção, evitando que esses vínculos se fragilizem ou que essas famílias possam se fragilizar nos cuidados dos seus filhos. Os centros de referência de assistência social eles têm um papel muito importante, os CRAS, para trabalhar os vínculos familiares, os vínculos comunitários, garantindo à criança e ao adolescente um desenvolvimento que permita essa interlocução entre família e comunidade. Agora, diante de situações em que essa família ela tem dificuldades temporárias para exercer esses cuidados sob uma perspectiva de garantia de direitos, a assistência social também tem serviços que vão garantir a proteção da família e principalmente da criança. Uma dessas unidades de defesa da criança é a Municipal de Acolhimento Institucional. Aqui vivem 19 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos que estão em situação de risco. Nós não vamos identificar o local para garantir a segurança e a privacidade das crianças e adolescentes que vivem aqui. São crianças que vieram até aqui, que estão aqui porque passaram por situações de violações de direitos, maus tratos, às vezes física, violência psicológica, situação de rua, abandono, casos mais extremos que são de abuso, abuso sexual, enfim. Elas são acolhidas aqui provisoriamente. O nosso trabalho ele é voltado no intuito de garantir a convivência familiar e comunitária dessas crianças. E o nosso trabalho também vai ser voltado à reinserção familiar delas, ou seja, para que elas voltem à sua família de origem, o mais breve possível. Quando são situações em que essa família, temporariamente, ela não dispõe de condição de exercer os cuidados dessa criança, as duas principais portas de entrada são os conselhos tutelares, à medida em que eles podem aplicar medidas de proteção, e a própria Vara da Infância e Juventude, que diante de situações onde o juiz constata a impossibilidade temporária dessa família exercer os cuidados, ele também poderá aplicar uma medida de proteção e, a partir daí, essa criança ser acolhida em uma das duas unidades daqui de Vitória da Conquista.
Os direitos são muitos, mas fazer valer a integridade e a segurança de crianças e adolescentes depende de todos nós. Garantir um desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes é contribuir para a construção de cidadãos responsáveis e mais felizes. Pois é, entre os direitos da criança está o direito à convivência familiar. Isso não significa apenas morar na mesma casa. Conviver é interagir, é estar junto, promover conversas, dividir situações que promovam um desenvolvimento saudável para a criança. E a gente vai saber mais sobre isso agora com a repórter Arela Bonfim. Oi, Ari, boa tarde. Num mundo cada vez mais tecnológico, cada vez mais corrido, como é que a família pode promover esses momentos de convivência com a criança? Oi, Martinha, boa tarde para você que está acompanhando a gente. Então, olha, nesse mundo tecnológico, o segredo... A gente teve um probleminha aí com o áudio, daqui a pouco a gente volta com a repórter Arela Bonfim e a gente vai conferir agora como está o tempo em Vitória da Conquista. Veja aí no mapa. A quarta-feira segue com variação de temperatura, períodos de sol e outros de aumentos de nuvens. As temperaturas devem variar entre os 16 e os 29 graus. Amanhã, quinta-feira, segue a previsão. É tempo estável. Pode começar nublado com aberturas de sol durante o dia. A mínima deve ficar em 16 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Na sexta-feira, as nuvens podem aumentar com previsão de chuvisco durante o dia. As temperaturas devem variar entre 14 e 26 graus. O arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Luiz Gonzaga Pepeu, vai deixar a arquidiocese. O Papa Francisco já anunciou um novo bispo aqui para a arquidiocese. Dom Luiz Gonzaga Pepeu esteve em Vitória da Conquista por mais de 10 anos. O anúncio foi feito esta manhã numa entrevista coletiva na Cúria Arquidiocesana de Vitória da Conquista. Dom Luiz Gonzaga Silva Pepeu deixa a Arquidiocese de Vitória da Conquista. O pedido de renúncia foi feito ao Papa Francisco. Segundo Dom Pepeu, a renúncia foi pedida por motivos de saúde. Eu sou grato também ao Papa Francisco por esta compreensão, não é? A gente, como eu dizia na mensagem, sentindo que as forças vão diminuindo, não é? Para o serviço, para uma missão tão sublime, depois de muita oração, não é, de muita reflexão. Isso não é de agora, não é de um dia para outro, é um processo, não é? E para chegar a uma decisão dessa, não é? E como eu dizia também, a gente não está se afastando ali do ministério, nós continuamos exercendo até enquanto Nosso Senhor for dando força, não é? O Código de Direito Canônico prevê que os bispos possam pedir a renúncia a partir dos 75 anos de idade ou por motivos de saúde. Dom Pepeu tem 62 anos, 18 como bispo e 11 anos na Arquidiocese de Vitória da Conquista. Como marco deste período na Arquidiocese, ele destaca as visitas pastorais. Os momentos assim da visita pastoral, né? Um momento rico, muito importante quando você encontra-se, não é, com os fiéis, com o seu rebanho e na sua totalidade, digamos assim, depois de uma grande peregrinação. Dom Pepeu se torna o primeiro bispo emérito da Arquidiocese de Vitória da Conquista. Em dezembro, quando deixar a cidade, pretende voltar à terra natal. Por sentimento, de coração, eu me manterei sempre ligado aqui a esta arquidiocese e também por direito, não é? Como bispo emérito. Com a renúncia de Dom Pepeu, o Papa Francisco nomeou o bispo Dom Josafá Menezes da Silva para a Arquidiocese de Vitória da Conquista, formada por 19 cidades. Dom Josafá tem 60 anos, é da cidade de Salinas das Margaridas, aqui na Bahia. Está à frente da Diocese de Barreiras desde fevereiro de 2011. A posse de Dom Josafá aqui na Arquidiocese de Vitória da Conquista está prevista para o dia 14 de dezembro. Em mensagem enviada à Arquidiocese, Dom Josafá disse que recebeu com alegria a notícia da nomeação e que pretende seguir o propósito da ordenação dele como bispo, proclamar a palavra. E o novo arcebispo de Vitória da Conquista, Dom Josafá Menezes, falou com nossa equipe lá em Barreiras sobre esse novo desafio. Eu fui nomeado para uma arquidiocese, Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é um centro cultural, econômico, um polo de desenvolvimento do estado da Bahia.
que é o estado onde eu nasci, e servir ao povo do estado da Bahia é muito importante para mim. Vitória da Conquista é uma igreja importante, uma tradição religiosa mariana, é um polo desafiador, não é? Mas eu acredito que o Evangelho e a riqueza da igreja podem trazer para a Vitória da Conquista e para a região um elemento de sentido, um elemento de significado, de graça. E eu estou disposto a enfrentar esse desafio. E agora sim a gente vai voltar com a repórter Ariela Bonfim para falar sobre como a família pode promover momentos de convivência com a criança nesse mundo cada vez mais tecnológico e cada vez mais corrido. Oi, Ari, agora sim é com você. Agora sim, né? A gente teve um probleminha com o áudio aí, mas então, como eu estava dizendo, é importante nesse momento, né, largar o aparelho eletrônico aí, os eletrônicos, essa tecnologia toda e voltar mais para esses laços mais próximos, a convivência, o toque físico, o tempo de qualidade. Mas quem vai explicar melhor para a gente da importância da convivência em família é a psicóloga Ana Luísa Freitas, que está aqui comigo. Ela é especialista em psicoterapia infantil e práticas clínicas. Ana Luísa, boa tarde, seja bem-vinda. Explica para a gente, né, de que forma essa convivência em família, né, fortalece essa infância. Sim, boa tarde. Então, a família ela é o primeiro grupo do qual a gente faz parte, né? Na família, a gente tem a oportunidade de aprender com situações tanto positivas quanto negativas que são importantíssimas para o desenvolvimento infantil. Essa vivência, esse compartilhamento nesse contexto familiar, ela exerce um papel decisivo na construção de valores, de habilidades sociais, habilidades cognitivas, físicas e comportamentais. É na família que a criança ela tem acesso aos primeiros sentimentos dela, ela tem a primeira imagem de si, a modelos de comportamento, aprende as primeiras regras, os primeiros limites, frustração, como também afeto, cuidado, acolhimento, né? Tudo isso é responsável pela construção da personalidade dessa criança. Então a gente está formando uma base para que essa criança ela possa explorar o mundo que está aí para recebê-la, né? A convivência em família é muito importante, mas em sociedade também, né? É importante que essa criança, ela crie laços também com a sociedade, com outras crianças, né? Fala um pouquinho dessa importância pra gente também. Sim, a convivência comunitária é importantíssima, né? A criança, ela tem a oportunidade de conviver com pessoas e com situações diferentes do contexto familiar, então ela vai trocar experiências com outras crianças, ela vai estar tendo a oportunidade de lidar com o senso de coletividade, de solidariedade, de diferenças, de novas regras, né? Tudo isso que também vai ser importante na formação da identidade pessoal dessa criança. Tudo isso vem como garantia desses direitos da infância também, né? Exatamente. É importante a gente pensar, como você disse, né, dessa importância do diálogo em família. Eu digo sempre que o importante é a qualidade do tempo e não a quantidade do tempo. Se você tem um tempo curto com seu filho, mas que você esteja com ele, desliga o aparelho eletrônico, TV, mas que a gente possa sentar, brincar, reviver as brincadeiras da nossa época, sentar, conversar com os jovens sobre as oportunidades, os gostos que eles têm de hoje, que certamente é diferente dos nossos gostos, faz assim uma diferença fundamental nesse fortalecimento do vínculo que vai criar adultos seguros, fortalecidos para enfrentar o mercado de trabalho, por exemplo. Como eu disse aqui, é o tempo de qualidade, né? É aquele tempo que você se dedica exclusivamente. Porque não adianta o pai ou o responsável ali estar com aquela criança, mas estar com um olho no celular, com um olho na televisão, com um olho, né, na preocupação do emprego e deixar de viver aquele momento inteiramente. É exatamente isso. É importante ter o bom senso. É lógico que a gente não pode fugir do que a tecnologia nos propõe, né? Enquanto o uso de celular, de redes sociais, mas que haja também um limite de tempo, que seja determinado um tempo para esse uso e que a gente possa pensar em atividades práticas de lazer, de cultura, para que essas crianças tenham acesso também a outros direitos, que são garantias dela, né? Como você disse, essas crianças que têm essa infância bem vivida são melhores adultos, né? Ah, com certeza. O fortalecimento do vínculo torna crianças, adultos muito mais seguros, fortalecidos, baixa autoestima, dentre outras questões assim importantíssimas para o desenvolvimento dela. A criança ela encontra-se em pleno processo de desenvolvimento e a gente precisa entender a nossa importância nessa formação dessa criança. Ana Luísa, muito obrigada pelas informações, por essas dúvidas esclarecidas. É isso, Martinha. Ficam essas dicas tão preciosas. Eu volto contigo. Ok, Área, obrigada. E daqui a pouco a gente volta com você novamente.
Hoje é quarta-feira e o nosso quadro Oportunidade tem muitas vagas de emprego. O Cine Bahia tem vaga para vendedor, office boy, eletricista e muitas outras. Então preste atenção e boa sorte. O Cine Bahia, em Vitória da Conquista, tem 2 vagas para vendedor pracista com ensino médio, experiência em vendas e disponibilidade para viagens. 2 vagas para vendedor interno com ensino médio completo e experiência em ótica. 1 vaga para servente de obras para pessoa com deficiência e ensino fundamental incompleto. 1 vaga para office boy para pessoa com deficiência e ensino médio completo. 1 vaga para eletricista com ensino médio, experiência e curso na área. 1 vaga para representante comercial autônomo, ensino médio, experiência, carteira de habilitação categorias A e B e veículo próprio. 1 vaga para técnico agropecuário com carteira de habilitação categoria A e disponibilidade para morar em Ribeirão do Largo. 1 vaga para técnico eletrotécnico com curso e experiência. 1 vaga para nutricionista com superior completo, experiência em carteira e carteira de habilitação categoria B. 1 vaga para empregada doméstica com ensino fundamental incompleto e experiência comprovada em carteira. Os currículos podem ser entregues na sede do SAC, na rua Rotary Club, número 149, no centro de Vitória da Conquista. Começa hoje e vai até sexta-feira a 6ª Semana da Matemática na Universidade Estadual do Sudoeste. Podem participar estudantes, professores de escolas públicas e quem se interessa pela matemática. A repórter Arela Bonfim tem informações para a gente. Ari, eu queria saber o que tem mudado no ensino da matemática ao longo desses anos. Pois é, Martinha, olha, já mudou muita coisa, muitas tecnologias aí foram agregadas ao ensino da matemática, né? Então a forma de ensinar também mudou muito e é isso que faz toda a diferença no aprendizado. Mas para falar um pouquinho sobre essas tecnologias, essas novidades aí no ensino da matemática, vou conversar agora com a professora Maria Aparecida Rosiane Ramos, que é coordenadora do evento. Professora, fala um pouquinho pra gente, né? Essa 6ª Semana da Matemática trouxe aí como tema o Caminhando com a Escola. A escola faz toda a diferença, né? Nesse gosto pela disciplina. Sim, querida, porque nós convidamos algumas escolas para participarem desse evento, onde a programação está em torno de desmistificar a matemática como uma disciplina difícil, uma disciplina rejeitada e muitas das vezes causa traumas na aprendizagem. Então nós estamos trazendo um diferencial, né, todo baseado nas tecnologias, em novas metodologias, mesmo metodologias que são com um simples cartão que a gente consegue fazer oficinas agradáveis, úteis, sem perder a lógica da matemática que ela tem. A gente falou que muita coisa mudou, né? As tecnologias foram uma delas. Verdade, né? Nós temos alguns softwares geométricos, algébricos e isso nós vamos instalar no nosso evento. E convido a todos para a abertura e na sexta-feira que vai ter atividades ao ar livre. Muito obrigada, muito obrigada. Eu vou começar agora com o Benedito Fialho Machado, que ele é palestrante, está aqui ao meu lado e daqui a pouco ele vai fazer um show, é o show matemágico. Explica pra gente, professor, como é que é isso? É uma forma de atrair o pessoal para a matemática? É verdade. Boa tarde a todos. O show matemático ele é uma apresentação que nós unimos a matemática e a mágica com o objetivo principal de atrair a atenção, principalmente das crianças, para o ensino da matemática. Talvez muitos não tiveram a primeira experiência bem razoável com a matemática e se distanciaram dela. E eu estou tentando aproximar essas pessoas novamente da matemática, porque a matemática faz parte do nosso dia, ela faz parte da nossa vida. E ela pode ser simples, né? Ela pode ser simples. Eu sempre digo para as pessoas, a matemática não é fácil e nem é difícil. Ela necessita de estudo, mas se você estudar, você vai aprender a gostar dela e vai ter uma boa relação com ela. Professor, muito obrigada pelas informações. Fica um convite, então, para o pessoal que está em casa, tá? É hoje, a partir das 2h da tarde, no Teatro Glauber Rocha. Eu estava conversando com a professora aqui, Maria Aparecida, e ela falou que as escolas já foram convidadas, né? Então o pessoal já foi convidado, não tem mais como participar, não é isso, professora? Não, apenas das oficinas, mas hoje nós temos o show mágico com o professor convidado e na sexta-feira nós temos o que a gente chama de Tenda do Conhecimento, que são atividades ao ar livre, então todos estão convidados a participarem dessas duas parte da programação. É aberta ao público. Aberta ao público. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. É isso, Martinha. Fica o convite então, hoje, a partir das 2h da tarde. Eu volto contigo.
Obrigada mais uma vez, Ari. E no próximo bloco tem mais vagas de emprego oferecidas nesta quarta-feira. E ainda, espetáculo teatral mostra as aventuras de duas crianças que usam a imaginação para se divertir sem o uso da tecnologia. Agora são 12 horas e 47 minutos, o Bahia Meio Dia volta depois do intervalo. Até já!